Nós estamos numa série de mensagens e hoje é o último domingo da nossa série, o privilégio da alegria. Diga para o seu irmão, alegria! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o tema de hoje é vencendo a ansiedade. Aleluia! Você já se sentiu ansioso, preocupado alguma vez? Alguma coisa tomava conta das suas emoções, do seu coração, do seu pensamento, você não conseguia dormir, você ficava só pensando naquilo, muito preocupado. Quem já se sentiu assim alguma vez? Aleluia! Eu também, irmão, não se sinta culpado, aleluia! Mas preste atenção aqui, preste muita atenção, não converse com ninguém, não se movimente, Deus quer falar com você. Se existe alguém com desculpas de sobra para se preocupar, para viver ansioso, para viver angustiado, era o apóstolo Paulo. Quando você lê as cartas paulinas, você vê ele fazendo muitas recomendações às igrejas, e muitas dessas recomendações era para solucionar algumas situações, alguns problemas em algumas igrejas. Então Paulo realmente tinha motivos de sobra para viver ansioso e preocupado. Mas se nós olharmos para o contexto do livro que nós estamos estudando, o livro de Filipenses, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Fica com a Bíblia aberta aí o tempo todo, por favor. No contexto de Filipenses, Paulo fala, no capítulo 1, nós vimos isso, do 14 ao 17, Paulo estava preocupado com pessoas, haviam situações onde pessoas estavam pregando o evangelho com outras motivações. Isso era um motivo para preocupar o apóstolo Paulo. Nós vemos o caso de Evódia e Sintique, eram pessoas tão queridas, eram líderes muito fortes na igreja, elas estavam se desentendendo, a Bíblia não fala a razão do desentendimento delas, isso podia provocar uma divisão na igreja de Filipos, e Paulo não estava por perto para trazer unidade, entendimento novamente para essas irmãs, e ainda pairava no ar, uma sentença, talvez de execução, de condenação. Mas Paulo é fenomenal, em vez de ficar ansioso, preocupado, focado só nessas coisas que poderiam estar afligindo o seu coração, Paulo então se concentra em explicar para a gente qual o segredo da vitória sobre a preocupação. Você já viu uma pessoa ansiosa? Você já conheceu alguém que é ansioso? Preocupado? Ou então você já se sentiu assim? Você lembra como é que você se sentia? Eu tenho uma bicicleta aqui em cima e eu sempre digo que a mente de uma pessoa ansiosa é como a roda de uma bicicleta, ela não para, é impressionante. Ela vai dormir, mas a mente dela está pensando, ela não consegue dormir, então ela vai até a cozinha, ela vai até a geladeira. Geralmente existem pessoas que quando estão ansiosas, elas ganham peso, porque para de certa forma saciar essa ansiedade, o que acontece? Ela vai até a geladeira de madrugada, ela não consegue dormir, então ela come, e a mente dela realmente não para, é impressionante, ela não consegue dormir, ela fica mudando de canal, ela entra no Netflix, ela vai no Sky, ela procura assistir algo, o dia às vezes vai amanhecendo e ela não consegue se concentrar, às vezes ela está na mesa, no almoço, todo mundo conversa, mas a mente dela está distante, preocupada e ansiosa, às vezes perde até a fome por causa disso. No ambiente de trabalho as pessoas percebem, você não está legal, você está tensa, você está preocupada. É uma situação realmente um pouco difícil para uma pessoa enfrentar. Agora, o que é ansiedade? Filipenses capítulo 4, marque esse texto na sua Bíblia, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que é para não vivermos ansiosos. Ele fala, olha, não vivam ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6, essa palavra ansiosos
Significa, no grego, melhor dizendo, atraídos para direções diferentes. Ou seja, as nossas esperanças nos levam para um lado, né? Mas as nossas aflições nos levam para outro. A nossa fé nos leva numa direção, mas a nossa agonia, a preocupação, a ansiedade e o medo acaba levando a gente para uma direção que a gente não deveria ir. Na realidade, a preocupação, ela afeta não somente o raciocínio, não somente os sentimentos, mas afeta o corpo físico, inclusive, ao ponto da pessoa sentir às vezes dores de cabeça. Tem gente que fica indo até para o hospital, entra naquela sala mais escura, fica recebendo medicação, mas é a ansiedade, a preocupação que começa a trazer de uma forma sistemática dores de cabeça, tensão no pescoço. A pessoa fica, ela está no trabalho, ela está assim, ela chega em casa e diz para o esposo: amor, faz massagem aqui. É uma tensão muito grande. Às vezes ela começa a sentir também dores nas costas, úlceras, problemas no estômago, e o raciocínio fica prejudicado, a digestão e até mesmo a coordenação motora. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos, ou seja, nós estamos falando da mente, e também de sentimentos, está falando do coração. Então, a ansiedade é constituída de pensamentos e de sentimentos incertos acerca de circunstâncias, de pessoas e de coisas. A ansiedade é a grande ladra da alegria. Ela é a usurpadora da alegria. O que é um usurpador? Usurpador é alguém que pega algo de outra pessoa sem ter direito sobre aquilo. Ela está usurpando, ela está tirando algo que realmente não lhe pertence. Você pode ter força de vontade para deter a ansiedade, para deter esse ladrão, mas, querido, é preciso mais do que boas intenções para vencer a ansiedade. E o melhor antídoto é a segurança. Diga comigo, o melhor antídoto para a ansiedade é a segurança. Olha o que o próprio Paulo nos diz aí, onde está aberto a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, diga comigo, paz de Deus, grife isso na sua Bíblia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo pensamento, toda compreensão humana, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vai guardar a mente e o coração de vocês. Esse termo guardar é o mesmo termo usado para uma sentinela que fica guardando. Eu não sei se você já viu aqueles guardas. Um dia você ainda vai na Inglaterra, amém? Alguns querem ir para a Europa, aleluia. Um dia você vai à Inglaterra de férias, aleluia. E quem vai à Inglaterra quer ver uma coisa, quer visitar os palácios, né? quer ver a família real. E lá no palácio sempre tem aqueles guardas que estão na porta, montando ali, eles estão de sentinela. Você já viu? Eles têm um chapéu diferenciado, uma roupa diferenciada, e todo mundo que vai ali quer tirar uma foto com eles. E você pode chegar e rir para ele, ele fica sério. Ele não pisca, não tem nada que desconcentre ele. Ele está focado em guardar aquele lugar. Se você fizer blu blu blu, ele está sério. Se você fizer ele está sério. E você tira selfie com ele está sério. Por quê? Porque ele é focado em guardar. É uma sentinela que está atenta àquilo que tem que proteger. Deus está dizendo: eu serei essa sentinela na sua vida. Eu vou guardar os seus pensamentos, eu vou guardar a sua mente, eu vou guardar o seu coração, eu vou guardar os teus sentimentos, eu vou dar saúde emocional para você no meio de problemas, de situações que possam trazer ansiedade, angústia para o seu coração. O mesmo texto, ou melhor dizendo, Filipenses 4,7 fala sobre a paz de Deus, mas Filipenses 4,9 fala sobre o Deus
da paz. Ele diz: eu estarei com você. Você não tem que viver ansioso, preocupado, porque eu tenho controle absoluto sobre tudo o que acontece na sua vida. Confie em mim, porque eu estou com você. Irmão, nós temos 3 coisas. Nós temos a paz, diga comigo, paz com Deus, paz de Deus, aleluia, e nós temos o Deus da paz. A paz com Deus é o resultado da nossa entrega a Ele. Nós não tínhamos paz com Deus por causa do pecado que tirava essa paz da nossa vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que temos paz com Deus. Mas temos também a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana. E o Deus da paz está conosco. Aleluia! Aleluia! Diga, comigo está a paz do Senhor. Diga, eu tenho paz com Deus, eu tenho a paz de Deus, e o Deus da paz está comigo. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? E para vencer a ansiedade, o apóstolo Paulo diz que nós temos que cumprir com algumas condições que Deus determinou na palavra dele. Então anota aí o que eu vou passar para você, dicas de Paulo para vencer a ansiedade. Não sei se você está no momento assim, quem sabe aqui no culto mesmo, você está com seu pensamento assim, aflito, coração aflito. Primeiro, Paulo diz que nós temos que orar, mas não é orar de qualquer jeito, é orar corretamente. Diga comigo, orar corretamente. É o versículo 6, ele diz, vamos ler juntos? É bom se a gente puder ler juntos. No 3, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga, eu amo a palavra de Deus. Coloque sua mão no seu coração e diga, Deus, ministra na minha vida através da tua palavra. Diga, eu me desconecto de tudo aquilo que queira privar o meu coração da tua palavra. Eu me desligo de qualquer preocupação, eu me desligo das redes sociais, do WhatsApp, de qualquer fazer, eu me conecto contigo, Espírito Santo, amém. Paulo diz, olha, você não tem que ficar preocupado, você não tem que deixar a preocupação ficar te corroendo, tirando a sua alegria, usurpando a sua alegria. Mas Paulo diz aqui nesse texto, ele está falando, olha, leva para Deus cada uma dessas situações, apresenta a Deus aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, aquilo que te faz ficar ansioso. E ele fala que nós devemos fazer isso através da oração, da súplica e com ações de graça. Quando ele está falando de oração, ele não está falando da gente chegar diante de Deus e fazer uma reza. Ele não está falando da gente chegar lá com aquela oração de 1 minuto, amém, e já vou correndo tentar resolver o problema. Não, ele está falando de um estado de espírito, de uma vida, de um modo de viver, de um estilo de vida, de oração. Ele está falando que o que guarda a nossa mente, o nosso coração, com a paz que ninguém pode entender, mesmo no meio da pior tempestade, é a nossa vida de oração, é a nossa vida devocional, é a nossa vida de devoção a Deus. Ele está falando de um ambiente de reverência e de amor a Deus. Sempre que nós nos sentirmos ansiosos, a primeira coisa a fazer é buscar a presença de Deus, é ir para o lugar secreto. Nós estávamos cantando sobre isso, que nós amamos o lugar secreto, que nós queremos o lugar secreto, que nossa alma anseia pelo lugar secreto. Então é isso que ele está dizendo, corre para o lugar secreto. Se você se sentir preocupado, ansioso, a primeira coisa não é ligar para alguém, para falar o que está acontecendo. A primeira coisa é você trancar a porta do seu quarto,
é você dobrar o seu joelho e ficar sozinho no lugar secreto, na presença do Senhor, e começar a adorar. Às vezes nós estamos tão aflitos que a gente entra como uma metralhadora na presença de Deus. Deus, está acontecendo tal coisa, uma injustiça, esse problema, olha só, Senhor, essa situação, e a gente vai com tanta aflição. Mas o que o apóstolo Paulo diz: primeiro, você adora, você se quebranta. Adoração é uma coisa muito importante para a vida da gente, porque quando nós adoramos, nós estamos contemplando a Deus e declarando a grandeza dEle, nós estamos elogiando a Deus, nós estamos reconhecendo o quanto Ele é imenso, poderoso, não existe nada impossível, e Ele é suficiente para resolver todo e qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, toda e qualquer aflição que estiver sondando, vivendo, corroendo no seu coração. Ele é suficiente, poderoso, grandioso para resolver toda e qualquer situação. Não existe nada difícil, impossível que Deus não possa resolver na sua vida. O Espírito Santo está passando. Oh, meu Deus, existem algumas pessoas aqui que chegaram desacreditadas hoje. Existem algumas pessoas que estão aqui hoje que já perderam a esperança, que não sabem o que fazer. Deus está dizendo: eu sou o grande eu sou o Deus que pode resolver todas as coisas da sua vida. Tenho cuidado de você até hoje, vou continuar cuidando. Diga: esse é o meu Deus. Então, quando nós adoramos, a nossa fé é desperta, porque nós nos deparamos com um Deus que pode todas as coisas, que é imenso, que é lindo, que é poderoso, Criador do céu e da terra, é capaz de resolver toda e qualquer situação, que cuida da minha vida. Aleluia! Então, querido, o primeiro passo para orarmos corretamente é a adoração. Você pode ler comigo? Vamos lá? O primeiro passo para orarmos corretamente é a adoração. O segundo é a súplica, ou seja, a nossa expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas que estamos enfrentando. Ou seja, é quando eu falo para Deus de forma clara o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando, o que me dá medo, o que me causa náuseas, o que me faz me sentir inseguro, o problema que eu não sei como vencer, o gigante que eu não sei derrotar. É nesse momento que eu suplico, que eu peço e que eu clamo. Interessante que foi isso que Jesus fez lá no Getsemane. Hebreus, só anota aí essa passagem, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ele orou. Jesus clamou. Nós vemos o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, versículo 30, anote aí. Paulo estava com o coração apertado, e ele pede ajuda e oração, ele se quebranta diante de Deus, e ele fala para os irmãos: se unam a mim em minha luta, orando em meu favor. Ele diz: orem comigo, não fiquem desesperados, porque as pessoas viam o que estava acontecendo com Paulo, e Paulo via que as pessoas ficavam desesperadas. Ele dizia: se juntem a mim orando comigo. Meu irmão, você não é o Superman, a sua esposa não é a Capitã Marvel, você não faz parte da Liga da Justiça, você não está no time dos Vingadores, você é um ser humano que tem sentimentos, que pode ser pego por uma situação que surpreende, que pode, me perdoe a expressão, perder o chão a qualquer momento, mas Deus continua presente na sua vida. Deus está dizendo: filho, confia em mim, se segura em mim, se agarra em mim. Eu lembro daquele hino que dizia: segura na mão de Deus e vai rumo à vitória, e vai rumo ao contentamento. Encontre a sua esperança. Depois da oração e da súplica, vem a gratidão. Ser grato é tão importante. Por quê?
porque o pai gosta de ouvir os seus filhos dizerem muito obrigado. Você lembra daquela vez que Jesus curou 10 leprosos? Você lembra dessa história? Quantos voltaram para agradecer? 1. Quem recebeu a bênção dobrada? O que voltou para agradecer. Então, queridos, nós temos que ter esse coração grato. Vamos exercitar isso agora? Você pode soltar tudo que você tiver na mão, colocar na perna ou na poltrona. Você pode levantar suas 2 mãos para o Senhor, fechar seus olhos e começar a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua escola, pela sua faculdade, pelo dinheiro, pelo emprego, pela sua empresa, pelos amigos, pelo pão de cada dia que está na sua mesa farta, pela provisão, pela cura, pela saúde, pelos irmãos que estão aqui, que te amam, pela sua igreja, pela sua célula, pelo seu discipulador. Comece a agradecer, abre a sua boca agora, diga obrigado Jesus, obrigado, eu te amo, eu te agradeço, diga obrigado, 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 obrigado Senhor. Agora para Ele, uma salva de palmas de gratidão. Diga para o seu irmão, agradeço a Deus pela sua vida. Alguém poderia dizer, pastor, isso é algo da nova aliança, esse princípio é tão lindo que Jesus nos ensinou e que Paulo nos ensina e repete isso constantemente. Mas entenda, esse é um princípio de Deus desde a criação. De que nosso coração olhe para Ele e confie nele. De que seu coração olhe para Ele. Lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós encontramos alguns casos, algumas situações, onde o mesmo princípio é aplicado. Por exemplo, no caso de Daniel. Você sabe que Daniel é um modelo de Jesus na antiga aliança. Ele é uma sombra de Jesus no Antigo Testamento. Ele é um modelo de Cristo. As pessoas olhavam para Daniel e poderiam enxergar o Cordeiro no futuro. Era um homem que tinha uma vida íntegra. Era um homem apaixonado por Deus. E Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ao dia ele se prostrava na presença do Senhor. Então, Deus o promovia, Deus o prosperava. E o rei tinha um apreço muito especial. E aí, os incrédulos da época que seguiam outros deuses ficaram com inveja de Daniel. E então disseram, nós precisamos achar um erro nesse homem, mas não achavam um pecado, não achavam uma falha. Entrava lá no SPC, entrava lá no Serasa, não achava nada contra o Daniel. Era ficha limpa em tudo, não tinha um mau comentário, não tinha um mau testemunho. Eles disseram, nós precisamos aprontar uma para esse cara. Chegaram diante do rei e disseram, eles sabiam que ele adorava Jeová, ao Deus legítimo, aleluia, diga aleluia. Meu irmão, aleluia, fique alegre, diga glória a Deus quando você sentir vontade, aleluia, você tem liberdade no espírito, aleluia. Então eles chegaram diante do rei e falaram, rei, o negócio é o seguinte, nós sabemos que tu és a grande autoridade aqui, então rei, nós queremos sugerir que o senhor lance um decreto de que ninguém faça orações e dê adoração a outros deuses, a não ser você, porque você é a majestade, você é o grande Deus do nosso reino. Ele pegou corda dos caras e lançou um decreto, uma lei, e publicou. Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11, quando isso aconteceu, ele disse, e eles disseram, olha, coloca assim, ó rei, quem for pego desobedecendo, adorando outro Deus que não seja o rei, joga na cova dos leões, promove um espetáculo com isso. E a Bíblia diz aqui que Daniel soube da notícia, e quando soube que a escritura estava assinada, a lei lavrada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava e dava graças. Você pode repetir isso aqui comigo? Diga lá, se punha de joelhos e orava e dava graças, diante do seu Deus, como
costumava fazer. Daniel não corria para Deus só quando a coisa estava difícil. Isso já era um hábito, era um estilo de vida. Ele amava estar no lugar secreto, aleluia. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, foram fofocar diante do rei. E o rei ficou aflito, porque ele amava, gostava do Daniel. E o rei foi obrigado a cumprir a lei que ele mesmo colocou. Ele não poderia ir contra o seu próprio veredito. E então ordenou que naquela noite Daniel fosse lançado à cova dos leões. E o rei foi dormir no seu palácio. Eu queria chamar a sua atenção, olhe para mim, pense comigo como foi aquela noite. Você já imaginou como foi aquela noite? Onde estava Daniel? Vamos lá, todo mundo junto. Onde estava Daniel? Onde estava o rei? No palácio. Daniel estava? E o rei estava no palácio. Interessante que a Bíblia fala que naquela noite o rei não conseguiu dormir. O rei ficou ansioso, preocupado, porque ele amava Daniel. Foi uma noite difícil. Você sabe qual o resultado? O resultado foi a paz perfeita em meio às dificuldades. Daniel conseguiu passar uma noite com os leões na mais perfeita paz, enquanto o rei não conseguiu dormir no próprio palácio. Isso é o resultado de quem confia no Deus da paz e se delicia na paz do Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: eu fiz com Daniel e eu faço com você. Eu fiz com Daniel, eu faço com você. Qual é o primeiro passo que Daniel nos ensina? Orar corretamente. Diga comigo: orar corretamente. Segundo passo, Daniel nos ensina, primeiro, que é preciso saber orar, tem que orar corretamente. Segundo é pensar corretamente. Só para gravar, diga comigo: orar corretamente. Diga comigo: pensar corretamente. Amém? Vamos fazer uma coreografia aqui? Você está pronto para isso? Aleluia. Qual é o símbolo da oração? São mãos assim, né? No WhatsApp, quando a gente está orando por alguém, a gente coloca, né, essa mãozinha aqui. Então, diga comigo: orar corretamente. Faz todo mundo, vai lá, vai ficar bonitinho, me ajuda. Vamos lá, orar corretamente. E agora, pensar corretamente. Vamos lá, para gravar. Maravilha, aleluia. No versículo, aleluia. No versículo 8, Paulo nos ensina como pensar corretamente. Ele diz: eu sei que é uma luta. A ansiedade quer levar sua mente e seu coração numa direção. O meu espírito quer te levar, Deus está falando, na direção em que eu vou fazer o milagre, da confiança, da segurança em Deus. Mas a sua inquietude quer te levar noutra direção. E ele diz: irmãos, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que ele está falando isso? Porque a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela envolve a mente e o coração, os pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas decisões, o nosso poder de tomar decisões, o nosso coração. Interessante que o profeta Isaías,
que também cumpria com esses princípios. No capítulo 26, do versículo 3, ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor, porque ele confia em ti. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga, todo pensamento. Os pensamentos de preocupação, os pensamentos negativos, os pensamentos de derrota, os pensamentos de doença, os pensamentos de morte, os pensamentos que são terríveis. Ele diz: leve a cruz, leve a obediência, leve a palavra e incline o seu coração para o Senhor. Acerca das coisas com as quais nos preocupamos, eu queria ver algo com você, mas eu queria que você olhasse para o telão, e nós queremos mostrar para você uma pesquisa. Isso aqui não é achismo não, tá, irmãos? Isso é resultado de pesquisas, de um pastor que também foi um pesquisador, um grande homem de Deus, o Dr. Walter Calvert. Ele já está com o Senhor. Mas entrevistando muita gente, pesquisando sobre o tema, ele chegou à conclusão na pesquisa dele que 40% das coisas com as quais nos preocupamos, elas nunca acontecem. 30% das nossas preocupações, elas dizem respeito ao passado. 12% são preocupações desnecessárias com a nossa saúde. 10% são insignificantes ou mesquinhos. E somente 8% é que são questões legítimas. Amém? Eu preciso de um irmão aqui que seja um voluntário. Quem pode me ajudar? Correr aqui, rapidinho. Um homem, rapidinho, aleluia. Isso, venha cá, meu irmão, me ajude aqui, aleluia. Você vai me ajudar aqui numa ilustração, amém? Nós temos 2 pesos aqui. Você pode pegar um peso desse com uma mão, uma das suas mãos, e outro, aleluia, com a outra mão, aleluia. Levanta essa mão aí, irmão, aleluia. Faz assim, não, assim, pega assim e faz assim, isso. É difícil? Amém. Então faz com esse agora, irmão. Realmente é um desafio, não é? Por quê? Porque esse peso aqui, esse aqui, ele tem 2 quilos, tá? E esse daqui tem 10 quilos. Aí tem um orifício aqui onde você coloca a barra para fazer a musculação. Está ali meu irmão ali. Eu nem chamei você porque senão você ia fazer assim. É muito forte, né? Mas, irmão, qual é o mais fácil de carregar? Com certeza isso é isso. Esse aqui, não é verdade? Você viu o que ele falou? Pode baixar, irmão. Você viu o que o irmão falou? É mais fácil esse peso aqui, esse aqui. Mas às vezes, no meio das nossas preocupações, a gente escolhe esse aqui. Eu vou te ajudar, irmão, vou pegar na outra parte aqui. A gente escolhe esse aqui. E a pesquisa mostra que 92% das nossas preocupações não são legítimas. Somente 8% são legítimas. E Deus está dizendo: a paz de Deus vai cuidar desses 8%, e o Deus da paz vai estar com você nesses 8%. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Coloca aí no chão, irmão. Aleluia. Então, irmão, quem sabe você está assim, carregando os 92%. E talvez você diz: já não suporto mais, que situação que me aflige tanto. Deus está dizendo: filho, confia em mim. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, é suave, e o Deus da paz vai cuidar de você. Em outras palavras, geralmente nós nos preocupamos com 92% das coisas que não vão acontecer ou coisas que não podemos mudar. Eu queria que você desse uma olhada no telão, coloca a lista novamente. Eu quero fazer uma reflexão de 1 minutinho, rapidinho com você. Dê uma olhada nessa lista no telão. Você consegue identificar pelo menos uma preocupação que teve nesta semana em alguma dessas categorias? Dá uma olhadinha. E agora, coloca a sua mão no seu coração. Ore comigo, diga: Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, diga, seja isso que ocupe o meu pensamento. Amém? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Paulo nos ensina. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Qual é a segunda? Vamos falar bem alto para a gente sair daqui e lembrar disso o tempo todo. Para vencer a ansiedade, primeiro, orar corretamente. Segundo, vamos lá, primeiro, terceira coisa que Paulo nos ensina é viver corretamente. Aleluia. Então vamos lá, primeiro, no versículo 9 de Filipenses 4, ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará convosco. Aleluia, aleluia. Paulo está dizendo: olha, tudo que eu tenho ensinado para você, todos esses princípios, tudo aquilo que você tem aprendido aqui nessa série de Filipenses, Paulo está dizendo: olha, coloca a palavra de Deus em prática, obedeça a Bíblia, coloca a palavra de Deus, fica em comunhão com o Espírito Santo, e o Deus da paz vai estar com você. Interessante que nesse texto Paulo considera 4 coisas, diga comigo: aprender, receber, ouvir e ver. Irmão, uma coisa é aprender a verdade, outra, bem diferente, é assimilar essa verdade e viver essa verdade dentro de si. Não basta saber e ter os fatos aqui, na cabeça. É preciso ter essas verdades queimando do coração da gente. Paulo não somente pregou, Paulo não somente ensinou, mas Paulo viveu todo o seu ensino. Seu exemplo falava muito alto, ensinava muito. E a nossa experiência, o nosso viver, tem que ser igual ao dele. Não é impossível. Deus tem essa vida gostosa para você. Paulo está dizendo: olha, ore corretamente, pense corretamente e viva corretamente segundo os princípios da palavra de Deus. Ele fala: olha, a paz de Deus é um parâmetro que nos ajuda a discernir, a saber se nós estamos dentro da vontade de Deus. Uma das coisas que pode angustiar o nosso coração é a dúvida de saber se algo é de Deus ou não é de Deus. Saber se isso é de Deus, se não é de Deus, se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. Mas Paulo nos ensina que a paz do Senhor, quando nós sentimos paz, pode ser o parâmetro de Deus, dizendo: vá em frente,
Você está na minha vontade. No capítulo 3, versículo 15 de Colossenses, anote aí, Colossenses 3,15, ele disse: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu fui olhar essa palavra árbitro, e a palavra no original, no grego, é juiz. Um juiz de uma competição esportiva. O que a gente mais pratica no Brasil é o futebol. Então eu falei com o Leandro. O Leandro, ele é um juiz de futebol, né? Eu estou aqui com a carteirinha da FIFA dele, aleluia. E ele é o árbitro no meio de uma partida. E você sabe, o jogo está correndo, o árbitro apita e o jogo para. Algo aconteceu. E às vezes o juiz tem que trazer uma advertência. Irmão, se nós estivermos andando no Senhor, a paz de Deus e o Deus da paz, eles vão dirigir os nossos pensamentos e as nossas decisões. E toda vez que nós desobedecemos, o que acontece? A gente perde a paz. Você já teve experiências em que você ia fazer alguma coisa e parece que alguma coisa ficava incomodando você perdia a paz? Então você logo percebe: opa, isso aqui não é da vontade de Deus. Deus não quer que eu faça isso. Ele diz que a paz de Deus é o árbitro, que quando nós não estamos na vontade de Deus, traz um cartão amarelo. Você já recebeu um cartão amarelo no seu pensamento? Aquela luz acende, cartão amarelo. Cuidado, você está numa situação perigosa. Você tem que olhar a palavra de Deus. E às vezes nós não obedecemos. E sabe o que acontece no jogo da vida? A gente acaba recebendo um cartão vermelho. E aí a gente fica nesse círculo vicioso de ansiedade. Eu quero dizer para você que Deus tem para você não só o cartão amarelo, que a vida não vai ficar te dando cartão vermelho. Deus tem um green card para você. Ele tem um cartão verde para você. Ele quer dizer para você: viva, 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 viva. Aleluia. Ele quer dizer para você: viva, seja livre, viva, tenha alegria. Alegria, o privilégio da alegria é seu. O Deus da paz, com a paz de Deus, vão guardar o seu pensamento e o seu coração. Aleluia. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Essas são as condições para ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Amém? Eu queria um voluntário para me ajudar aqui com essa bicicleta. Tem um irmão que pode me ajudar aí com a bicicleta aqui? Tem alguém que pode me ajudar? Parece que tem alguém aqui já separado aqui. É você? Então vem cá. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir, vamos ajudar aqui. Aleluia. Vamos pegar essa bicicleta aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá. Vou pegar a bicicleta aqui. Aleluia. Pega a bicicleta. Isso. Vamos virar agora ela. Não, vira. Deixa ela de cabeça para baixo de novo. De novo. Aleluia. Me perdoa, tá? Eu esqueci de falar algo. Quando a ansiedade, a preocupação toma conta da vida da gente, a sensação é que a vida da gente está assim, de cabeça para baixo. Mas Deus quer mudar esse tipo de situação na vida da gente, sabia? Deus quer fazer algo diferente na vida da gente. Ele quer colocar a vida da gente na posição correta. Vamos fazer agora? Vamos lá? Vamos ajudar aqui? Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que Deus quer fazer. Aleluia. Aleluia. Deus quer sua vida assim. Aleluia. Vamos descer, filho? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Irmãos da porta, cuidado. Aleluia. 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 Deus quer que você saia feliz, sorrindo, cumprimentando todo mundo, irmão. Vamos lá, correndo, vai.
Vai, irmão, é assim mesmo. É acima das circunstâncias, é acima dos problemas. É assim que Deus quer que você saia, vivendo, vibrando, adorando. Fique em pé agora, irmão. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, bata palmas para o Senhor. Diga a Deus, eu recebo a tua graça. Diga a Deus, eu recebo a tua vitória. Eu decido confiar em ti, Senhor. Irmão, teve uma época da minha vida que eu tive tão ansioso. Se quiser sentar, pode. Tão ansioso. Você lembra da época que a gente estava pagando esse terreno? Eram milhões de reais. Eu me lembro que nós saímos para jejuar. Deus trouxe uma palavra. Eu louvo a Deus pela nossa liderança, que esteve conosco o tempo todo, orando, intercedendo. Pastor Paulo, pastor Eibe, liberando palavras de fé, e conosco em todo o tempo. Deus usou a vida deles, e nós fomos abençoados com uma doação em dólares tão alta para pagar esse terreno. E Deus tinha nos dado uma palavra, Isaías 43:18. Eu vou abrir um rio no deserto. Eu vou colocar, né? Eu vou abrir um caminho no deserto, rios no ermo. Mas, irmão, nós tentamos pagar o terreno, fizemos um acordo na presença do juiz, foi um grande milagre. E o juiz marcou a data da audiência de pagamento. E nós começamos a trabalhar então para transformar esses dólares em reais. Então fomos à casa de câmbio que já atendia a Missão Paz por mais de 20 anos, eles não conseguiram. Tentamos através do banco que a nossa denominação trabalha há mais de 30 anos, não conseguimos. E uma irmã que trabalha na gerência de um banco, trabalha na nossa igreja, ela disse: eu posso tentar ajudar vocês? Vamos através do meu banco. E aí nós fomos, toda a documentação, e o tempo passando, e passou um mês, passou quase 2 meses, e nada. E eu ligava para ela: e aí, irmã, já está na conta o dinheiro? Os dólares já foram transformados em reais para a gente fazer o pagamento do terreno? Ela dizia: pastor, está faltando um documento. A gente ia lá nos Estados Unidos, trazia documento, entregava aqui. Quando entregava, o banco dizia: falta outro. A gente mandava buscar: falta outro. E aquela agonia, o tempo passando e nada do dinheiro sair. Eu me lembro que a data da audiência era uma quarta-feira. Na terça-feira à noite eu falei com ela: irmã, o dinheiro já está na conta? Ela disse: ainda não. Não saiu. O advogado nosso ligou e disse: aí, pastor, dinheiro na conta, amanhã a gente vai para a audiência, 2 da tarde, vamos fazer o pagamento, está tudo certo? Eu disse: não, dinheiro nós ainda não temos. Ele falou: vocês são loucos, vão perder esse terreno. Antes de continuar a história, eu quero confessar um pecado. Pastores, eu posso confessar os nossos pecados aqui para os irmãos? Que eles não sabem disso. Você sabia que teve uma tarde que nós estávamos reunindo aqui na igreja, e nós, os pastores, ficamos tão desesperados. Irmão, nós realmente chegamos a crer que nós íamos perder esse terreno. Você sabia que nós saímos em caravana atrás de terreno, um novo local para a nossa igreja? Nos perdoe, nós pecamos, você está sabendo agora. Nós ficamos desesperados, e eu liderando o exército de desesperado, de ansioso. Eu na frente: bora, irmão. E aí a gente andou pelo Cambeba, não. Aí a gente chegava no local: não, acesso aqui é difícil, não, tem um motel na frente, não, esse daqui o terreno é pequeno, onde a gente vai levar a igreja? Fizemos isso, de tanto desespero. A gente achava que era causa perdida. Irmão, naquela noite foi difícil dormir. Na realidade eu já não dormia um certo tempo. Noites e noites orando, colocava a cabeça no travesseiro, não conseguia dormir. Teve um dia que eu sentei na escada lá de casa, né, que leva para o outro andar, e eu fiquei ali orando até 5 da manhã, dormi cansado, ansioso, preocupado. As pessoas me viam aqui na igreja e olhavam e diziam: o pastor está tenso, né? O pastor está preocupado. Alguns irmãos diziam: sorria, pastor. Mas eu estava ansioso, preocupado. E aquela noite, irmão, foi uma noite muito difícil. E eu clamava, e Deus fazia silêncio. Deus não falava nada. Naquela noite eu falei: Deus, o Senhor esqueceu, é amanhã. Eu tentei lembrar Deus, irmão. Deus não falou nada.
Amanheceu o dia, eu ligo logo para a irmã: irmã, olha a conta aí, o dinheiro está aí. Ela disse: não, pastor. Eu digo: irmã, é hoje. Ela disse, desesperada do outro lado: o senhor acha que eu não sei? Ela também já não dormia, preocupada. E naquela quarta-feira, a audiência era 2h da tarde. E era o dia que começava a conferência Nordeste do MDA, cheio de pastores de fora aqui. 9h30 eu ia pregar, e eu me lembro que eu escolhi pregar uma mensagem de fé. E enquanto a conferência estava acontecendo, antes de eu subir para ministrar, os irmãos estavam desesperados atrás de mim: pastor, pastor, celular, celular. Era a irmã do banco. Ela disse: pastor, como é que o senhor faz um negócio desse comigo, pastor? O senhor não atende minha ligação. Eu disse: irmã, está começando uma conferência aqui, pastor, de tudo que é lugar, eu vou pregar, eu vou estar olhando para o telefone. Ela disse: o dinheiro saiu. O que, irmã? O dinheiro saiu, pastor. Irmão, ela disse: pede para o gestor da igreja correr aqui no banco para a gente negociar a taxa de câmbio. Eu tenho que fechar esse negócio até meio-dia. Eu chamei o nosso gestor, na época era o Hermes, eu falei: sai daqui da conferência e vai para o banco, só volta de lá com dinheiro na conta. E ele foi. Meio-dia ele me ligou, meio-dia. E ele disse: pastor, dinheiro na conta. Duas horas da tarde eu estava lá com o juiz, nosso advogado. E foi uma audiência tensa, e foi até 6 da tarde, de 2 da tarde às 6 da tarde, para a gente fechar tudo. Quando chegou 4h30 da tarde, mais ou menos, o juiz me chamou num cantinho. E tipo assim, ele me chamou no cantinho e olhou para mim e disse: pastor, vocês têm mesmo esse dinheiro? Irmão, eu queria dar um grito naquela hora, mas eu estava diante da Vossa Excelência. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: temos sim. 6h, 18h daquela quarta-feira, nós assinamos o pagamento. O terreno era nosso. Eu entrei no carro, fechei a porta do carro lá no estacionamento do fórum, e eu fiquei falando sozinho. Eu disse: meu Deus, acabou, a tensão passou. Eu nem acreditava, irmãos. Eu tinha que me beliscar. Eu digo: meu Deus, acabou. Eu fui para casa dirigindo: acabou. Eu encontrei minha mulher em casa, eu disse: amor, acabou, tá pago, acabou. E eu me lembro que Deus continuava em silêncio. Passou uma semana, mais ou menos 2 semanas, eu fui orar, fui falar com Deus a respeito do que tinha acontecido. Eu cheguei diante do Senhor e perguntei, eu disse: Deus, por que esse dinheiro não veio pelo menos 2 meses antes? Deus, por que esse dinheiro não veio 2 semanas, pelo menos 2 semanas antes? Deus, tá tudo bem, mas por que não veio só 2 dias antes? 2 dias antes. Mas Senhor, por que o dinheiro veio 2 horas antes? E aí Deus rompeu o silêncio e falou comigo: Sandro, para você aprender a confiar e descansar em mim, quando eu falar para você que eu tenho o controle de uma situação, saiba que eu tenho o controle da situação. Ele não quer que eu e você vivamos com ansiedade. Com ansiedade. Ele quer que nós vençamos a ansiedade. Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida? Quem sabe você tem vivido ansioso com alguma coisa? Quem sabe você está ansioso sobre a sua saúde? Quem sabe você está ansioso sobre o seu trabalho, sobre a sua renda? Quem sabe você está em dívidas? Quem sabe a sua empresa não vai bem?
Quem sabe você está com medo de perder seu emprego. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe você está em crise, preocupado com seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu casamento, ou com uma separação, preocupado com seu filho. Talvez você está preocupado com o seu futuro. Você é jovem, você está pensando na sua faculdade, você está pensando no seu emprego, você está pensando em casar. Quem sabe alguma coisa tem tirado a sua paz. O Deus da paz está aqui, e a paz dele está aqui, sendo derramada sobre o seu coração.